Bem, pessoal, então vou mostrar para vocês como eu cortei essa peça na minha pequena CNC. Ela não é uma CNC que foi confeccionada para o corte de alumínio e materiais duros, mas aí eu fiz algumas adaptações e alguns cuidados e a gente consegue cortar. Se vocês têm interesse em adquirir uma CNC para cortes de alumínio ou metais mais duros ou para fazer moldes, eu vou indicar a vocês o canal do meu amigo Rodrigo, do CNC São Lucas. E aí ele fabrica CNC com capacidade para corte de alumínio ou usinagem de qualquer outro material de acordo com o que vocês quiserem aí. Então vou deixar abaixo do vídeo aí o link para vocês acessarem o canal dele, vocês que têm interesse nessa área aí, ou mesmo para ver também como funciona esse tipo de CNC. A minha você já conhece, é uma CNC caseira. Ela não foi feita e não tem estrutura para estar usinando alumínio, mas com alguns cuidados a gente consegue usinar. Então, eu vou mostrar para vocês como usinar. Esse aqui, por exemplo, essa peça, olha, eu tirei de uma peça de alumínio como essa. Fiz também esse pequeno esquadro para estar conferindo. Eu já tinha esse que o meu amigo Márcio Roberto me deu, muito bom, esquadro de precisão, para tornearia, para pesagem, para vocês verem, é bem preciso mesmo. E aí, eu fiz esse outro para mim, a CNC, de alumínio. Então, essa peça eu tirei de uma peça igual essa. Aqui, olha, fiz o corte e fiz o fresamento lá, o rebaixo, aí dobrei. Quando a gente dobra um material, ele termina também sofrendo algumas alterações. Aumenta um pouquinho. Esse aqui, por exemplo, eu vou ter o próximo que eu fizer, eu vou modificar um pouco. Ele cresceu um pouco assim e cresceu um pouco assim. Então eu vou ter que estar modificando ele. Então o próximo eu já vou dar esse desconto. Esqueci desse detalhe, quando a gente faz uma vira. No caso, se eu tivesse feito o chanfro e tirado ele a peça completa para soldar, aí se tornaria mais fácil ajustar. Mas como eu não fiz um gabarito para ajustar ela na hora de soldar, porque senão ela termina fechando, ou abrindo, ou retorcendo. Então eu deixei ela com 1 milímetro mais ou menos, 1,5, e dobrei. Só que no dobrar, esse 1 milímetro ele puxa para fora, termina jogando um pouquinho para cima também. E aquele mesmo modo. Então, eu já mostro para vocês ali no computador como é que o formato dessa peça. Olha, para usinar a peça na CNC, no caso ali uma CNC comum, e mesmo que fosse uma outra CNC, requer que a gente prenda essa peça muito bem, porque como é um material que a minha CNC ela não consegue cortar de uma vez só, e na maioria das vezes a CNC a gente procura fazer um trabalho para ir cortando aos poucos, essa minha eu consegui cortar com uma fresa de 4 milímetros, usando uma fresa de 4 milímetros, descendo aqui meio milímetro e cortando com uma velocidade que a gente chama de feed de 400 milímetros por minuto. Então, em 1 minuto ela vai andar aqui 400 milímetros cortando, tirando esse meio milímetro. Mas se a gente não prender essa peça bem presa, acontece que se essa peça ela romper meio milímetro, quando ela estiver cortando, ela fazer um balanço e romper meio milímetro, e supondo que a gente já tinha conseguido cortar aí uns 5 milímetros. E aí, no fazer a volta, essa peça vai, pelo esforço exercido, é um esforço lateral, essa peça a gente não prendeu bem presa, ela termina rompendo 1 milímetro. Então, esse 1 milímetro que rompeu, ela vai tirar aqui no material. Por exemplo, aqui, a gente estava fazendo essa trilha aqui, cortando certinho aqui, já desceu 5 milímetros, fez um retorno, e aí no começar aqui, ela fez um esforço lateral e rompeu meio milímetro. Esse meio milímetro ele vai vir para aqui. A CNC ela não vai corrigir isso aqui. Então ela vai passar meio milímetro para cá. Então vai ser um esforço maior. A gente pode quebrar a nossa peça, a nossa fresa, e também danificar. Pode danificar a máquina, pode danificar, quebrar a fresa. A peça com certeza vai danificar. Se você está fazendo uma peça de precisão, ela vai danificar. Por exemplo, aí eu estivesse cortando esse pequeno esquadro aqui para mim fazer as medidas. E aí, no fazer esse corte aqui, eu não prendi ele bem preso. Ele veio sofrer esse esforço lateral. No sofrer esse esforço lateral, ela termina rompendo aí, digamos, um meio milímetro. Esse meio milímetro, a fresa agora já não vai chegar no cantinho aqui. Ela não vai corrigir esse meio milímetro que andou e chegar no cantinho aqui onde era o corte e reiniciar. Ela vai parar aqui onde é que deu um meio milímetro de diferença, a medida certa lá e vai vir. Mesma coisa acontece quando a CNC perde passo também. Então, para esse tipo de peça, que no caso essa aqui tem vários furos, essa peça aqui ela é para uma pequena CNC que eu estou fazendo para um amigo. Mas eu não fabrico o CNC aqui para cortar materiais assim, só para hobby mesmo. Então ela vai pegar o motor aqui, que vai apoiar lá, e aqui vai pegar o fuso. Então, aqui já é os furos tudo certinho, as medidas, tudo lá na CNC já faz todos esses furos.
Então, no caso de uma peça dessa que ela tem vários furos, vai ter um corte aqui, por exemplo, eu vou fazer primeiro a furação, prendo a peça lateral. Agora eu vou fazer a furação. A fresa, ela não foi feita para fazer furos. A gente faz furos, mas bem devagar, às vezes uma rampa, às vezes aqui um furo que vai ser aí 10 milímetros, a gente começa com a rampa e vai descendo ele até atingir aquele ponto. No caso de um furo reto assim, dê preferência a fazer com fresas bola ou brocas, porque a fresa reta, a fresa de topo, ela não foi feita para furar assim, é mais o esforço dela lateral. Assim também como a broca, ela não foi feita para trabalhar lateral aqui. Às vezes a gente faz um serviço e fica fazendo assim, isso destrói a broca, destrói a furadeira. E na CNC, o corte dela, a linha de corte dela é para exercer o esforço na vertical. Então, ao contrário da fresa. A fresa, vê se ela pegar aqui, olha, a área de corte dela é para fazer o esforço lateral, cortando aqui. Às vezes a gente desce aqui também, mas não tem a mesma precisão de corte de uma broca. Então, no caso aqui, eu vou fazer todos os furos com uma broca. Depois que eu fizer os furos com uma broca, eu venho e prendo com os parafusos. Para acelerar o processo, no caso onde eu vou cortar o material, eu faço um furo de entrada. Assim, não precisa que a fresa desça bem devagarinho, porque quando eu vou ao mesmo tempo furar com a fresa e cortar, é necessário que eu faça esse furo bem devagar. Às vezes a velocidade de corte lateral, ela pode ser bem mais alta com a fresa de corte lateral do que para um corte na vertical, para furar o material. Então, para descer o material, eu teria que descer aqui com a velocidade aqui de 20 milímetros por minuto. Seria uma velocidade lenta. Então, toda vez que ela fizer a volta, e tem que descer bem devagarinho para ela ir descendo. E assim, se eu fizer o pré-furo ali onde eu vou fazer o corte, por exemplo aqui, eu vou começar esse corte aqui. Nesse ponto aqui, eu faço um pré-furo de entrada. Eu faço esse pré-furo aqui, vazo a peça de um lado no outro, e toda vez que a fresa chegar nesse ponto aqui, ela vai descer com maior velocidade, porque já tem esse furo aberto, e ela vai começar o corte. Desceu, furou, não vai precisar ser devagarinho. Isso aí faz com que a gente acelere o corte nessas peças mais duras. Se fosse um MDF, não tinha problema, né? Como eu falei para vocês, a CNC foi feita para cortar esses materiais assim, pode descer em velocidade que ela vai cortar tranquilo. Mas o alumínio, se a gente descer de vez aqui, isso termina como sendo uma pedra, né? A gente pode quebrar a fresa e pode não descer aquela quantidade que a gente quer, pode emperrar o material e aí terminar embuchando e quebrar a fresa. Então eu vou fazer todos os furos. Até esse furo aqui central, olha, quando a gente vai cortar uma peça, no caso aqui é um círculo, e a gente não vai precisar dessa peça, ou é permitido fazer um furo nessa peça central, é melhor a gente fazer um furo nessa peça central e parafusar ela, para quando a CNC ela estiver cortando aqui, que terminar, como ela é uma peça pequena, ela pode acontecer que ela se solte. E aí quando a CNC está trabalhando aqui ainda, essa peça se solta. Ela se solta, ela pode enganchar na fresa, ela levanta e pode enganchar na fresa aqui, a gente termina quebrando a fresa e perdendo a continuidade do trabalho. Fazer igual um amigo. Imagine só você com uma única fresa fazendo aquele trabalho e aí, antes de terminar, mesma coisa que esse outro furo aqui, olha. Eu vou fazer um furo nele inicial, ali, e prendo ele, então eu vou prender todo esse material lá, esse aqui no caso. Eu vou prender ele lá, alinhar ele certo. Depois que alinhar o material, eu venho, prendo ele aqui, nas laterais, faço os furos. Depois que eu fizer os furos, eu prendo com parafusos, retiro as garras laterais, porque quando eu vou cortar esse material, ele tem que estar solto para que a fresa ela passe todo o material. No caso que a gente vai fazer um corte e não tem como fazer furos e prender esse material, então eu vou ter que deixar aqui pinças aqui prendendo esse material. Aí eu tenho que ir lá na CNC, eu fazer os saltos, digamos assim, ou chamadas tabs, que seria a CNC, ela vem cortando, chega aqui, ela faz um salto da altura que está aquela pinça, a gente tem que colocar lá, indicar para ela, ela faz aquele salto, ali ela anda aquela quantidade de milímetros que é a largura daquela pinça que a gente colocou, desce novamente e começa a fazer o trabalho. Só que isso demora muito, ela tem que subir, voltar, descer, e isso demora, requer muita demanda de tempo. E aí, se a gente prender, no caso aqui eu fui fazer esse esquadro, eu prendi o material, fiz os furos, prendi os parafusos aqui. Esses furos no esquadro também eu já deixei, caso eu for fazer uma pequena peça e eu precisar colocar no esquadro lá,
eu venho aqui, coloco os pequenos parafusos aqui, ou grampos aqui, prendo, só para firmar a peça ali, a intenção era essa também. E aí já serve bastante esse tipo de esquadro. Eu esquadro esse material de 1/4, e aí já vai servir para fazer isso aí. Então pessoal, agora eu vou passar lá para o computador e vou mostrar para vocês como vai ser essa parte lá de trabalho da máquina. E aí vocês vão acompanhando aí. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.